Pessoal, tudo bem? Aqui é o André Carvalho. Vamos lá para mais uma aula hoje. Vamos entrar aí nesse caminho, nesse mundo, né, das análises. Qual é a análise que a gente utiliza aqui, tá? E a gente vai estar conversando aí sobre isso, sobre essas análises aí. A análise que a gente utiliza como critério aqui no curso e eu uso como estratégia é a análise fundamentalista. Nós vamos passar pelos preceitos, pelos conceitos, né? E vamos também olhar um pouco como é que funciona isso na prática. Vai ser bem interessante essa aula, beleza? Vamos lá? Como escolher uma ação, pessoal? Nós temos que nos questionar sobre isso, né? Escolher uma ação não é algo simples e complexo ao mesmo tempo. Até uma redundância, né, falar isso, né? Porque ao mesmo tempo que parece ser uma coisa simples, só ir lá, entrar no home broker, olhei a empresa ali, eu conheço essa empresa, já ouvi falar, eu vou comprar. Mas só que por trás dessa ação, por trás desse valor que você está colocando ali, do valor da ação ali, da cotação, existe uma série de fatores, né? E isso que a gente precisa levar em consideração. Então, por isso que a gente coloca aqui, ó, que na maioria das vezes é quase impossível responder essa pergunta logo de cara, né? Rapidamente. Você precisa ter fundamentos. Por isso que a análise que nós trabalhamos chama-se análise fundamentalista, tá? A precificação de uma ação é a análise da oportunidade de compra deve ser bem diferente, tá? Como é feito com outros bens, né? Por exemplo, se você vai comprar uma geladeira, você vai lá, olhou, não, conheço a geladeira aqui, a marca é boa, pá, comprei e vou embora. Né? Se você vai comprar qualquer outro objeto, você olha, você vai analisar ali, comprou, pronto, né? Não tem nada intrínseco, não tem nada escondido nas entrelinhas ali, né? Você precisa ter muito cuidado ao observar. Então, comprar uma ação, escolher uma ação, é algo assim que você precisa destinar um tempinho para aquilo ali, para que você consiga ter uma consciência melhor, para que você tenha certeza do que você está fazendo. Aí a gente traz um caso aí, uma case, né, da OGX, né? A OGX é uma empresa do Ike Batista, né? Vocês devem lembrar aí, o Ike Batista é um mega empresário aí, que é estrangeiro, mas que mora muito tempo no Brasil. Ele tinha uma empresa, ele montou uma empresa chamada OGX, tá? Essa empresa do Ike Batista, ela era voltada para a questão de petróleo, né? Perfuração de petróleo e tal, ele captava recurso, né? Captava petróleo ali, fazia escavações para encontrar focos, pontos de petróleo. Beleza. Chegou uma certa época que as ações da OGX, pessoal, chegaram a valer R$ 20. Alguns anos atrás, não faz muito tempo não, isso é questão de 2014, 2015, por aí. Mais ou menos isso, um pouco menos, eu acho, 2013, 2012, né? E de repente, assim, alguns acontecimentos caiu para R$ 15. Aí a gente faz o primeiro paralelo, tá? Trazendo aquele conceito que eu sempre falo para vocês, de que quando uma empresa tem bons fundamentos e essa ação cai por algum fator, a cotação cai por algum fator, o que você faz? Você continua comprando essa empresa, não tem problema nenhum, porque ela está com valor descontado, beleza, até aí tudo bem. Mas se esses fatores que fizeram essa ação cair vier de dentro da empresa por falta de gestão, por falta de governança, por emissão de relatórios falsos, por alguma informação que a empresa não passou de forma fidedigna, não passou de forma correta. Então, pessoal, você precisa ficar atento a esses dois fatores. Então, quando caiu a R$ 15, todo mundo falou, opa, uma empresa que valia 20 agora vale 15, eu vou encher meu carrinho. Mas só que em seguida, ela caiu de 15 para R$ 5. Em um determinado momento, pessoal, ela chegou a valer R$ 1. Se a gente aplicar a mesma lógica que eu falei para vocês aqui sobre quando uma empresa cai, a gente faz comprar mais em vez de vender, aqui era uma compra óbvia, né? Não, eu vou comprar mais porque essa empresa aqui vai voltar para os 20, tá? Eu vou comprar R$ 1, algo que valia R$ 20, eu vou comprar R$ 1, é uma oportunidade imperdível, eu vou entrar de cabeça, mas eu não vou analisar nada. Eu não vou me dar o trabalho de nem analisar nada, eu já vou comprar direto. Esse é o erro do investidor pequeno, do investidor sardinha. Ainda assim, as ações da empresa continuaram sofrendo quedas, chegando a valer menos de 10 centavos. Tá? Então, as ações que valiam R$ 20
chegaram a valer menos de 10 centavos. E dificilmente, pessoal, essas ações voltarão aos patamares de 2 dígitos, porque, como eu disse para vocês, foi uma informação passada errada da empresa. O Eike Batista vendeu o peixe dele muito bem, dizendo que tinha vários pontos de petróleo, que ele ia conseguir petróleo, e não sei o quê, e no final das contas, deu tudo errado. Todo mundo colocou dinheiro, todo mundo investiu, todo mundo meteu dinheiro lá na empresa e no final das contas não tinha petróleo, não tinha nada, né? E aí a empresa acabou entrando em falência e o resto da história vocês já sabem. O Eike Batista foi até preso uma época aí, né? Mas por algumas questões lá de corrupção e tal, mas isso aí é outra história, não tem nada a ver com isso. Aí, pessoal, nós temos dois tipos de análise, né? Nós temos a análise fundamentalista, que é essa que a gente começou a falar aqui, e tem a análise técnica. Análise técnica é muito utilizada pelos day trader, né? Day trader. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai falar sobre análise técnica para vocês terem um parâmetro de por que usamos a análise fundamentalista, tá? A análise técnica ela é muito utilizada por day traders, tá? E se baseia no valor de uma ação no momento. Eles avaliam aspectos técnicos e gráficos, bem como os volumes de negociação no mercado, que é o free float, né? A liquidez que essa empresa tem no mercado, quanto que é negociado ali na bolsa, o volume de negociação dessa empresa no mercado diariamente. Por que eles usam essa análise técnica, né, que é chamado análise gráfica? Justamente para que eles saibam ali, segundo eles, o momento certo de entrar e o momento certo de vender. Tudo isso dentro do mesmo dia, pessoal. É uma loucura, né? Tudo dentro do mesmo dia. O próprio Warren Buffett, que é um dos maiores investidores do mundo, fala que investir em day trade, fazer day trade é igual a astrologia, é adivinhação. Porque não tem como você saber no mercado qual momento que uma ação vai cair ou que ela vai subir, né? Aí tem disseminado vários cursos aí na internet sobre day trade, mas, cara, eu particularmente não sou a favor dessa prática do day trade, né? Comprovado pela própria Comissão de Valores Imobiliários, a CVM, que 97% das pessoas que fazem day trade acabam perdendo dinheiro. Então, por isso que eu uso a estratégia Buy and Hold, a estratégia Value Invest, que são estratégias de comprar empresas de valor que vão nos dar bons dividendos e boas valorizações. Tá? Então, isso é a análise técnica, a análise gráfica. Passando por ela aqui só para que vocês tenham esse entendimento, tá? E o que é análise fundamentalista? Por outro lado, nós temos a análise fundamentalista que é utilizada pelos grandes investidores. Ela já é validada pelos grandes investidores, como Warren Buffett, Luiz Parisotto, Luiz Barsi Filho, e que também é a análise que nós adotamos aqui na nossa mentoria e no nosso curso, tá? Nesse tipo de análise, pessoal, os fatores avaliados vão muito além do preço e o volume negociado. É uma análise fundamental, engloba os estudos dos resultados financeiros, macroeconômicos, gestão, governança corporativa e outra série de fatores que nós vamos ver daqui em diante. Então, a análise fundamentalista, como ela própria diz, eu vou pegar os fundamentos das empresas e verificar se esses fundamentos têm uma ligação com o valor que essa empresa está sendo negociada. Eu preciso entender se aquele valor lá, a ação da empresa está R$5, eu vou comprar, está barato. Mas será que está barato mesmo? Você já olhou os fundamentos dela? Você já analisou os fundamentos dela para ver se está barato? Então, assim, essa é a questão. É você analisar o contexto geral, né? Nós temos também a análise macroeconômica, que é muito importante. Por que a análise macroeconômica é importante? Porque muitas vezes os fundamentos, os números que nós vamos encontrar lá, os números desses fundamentos, muitas vezes também eles ficam meio distorcidos, porque o mercado ele projeta o futuro também. Né? Então, quando eu falo análise macroeconômica, eu estou falando num aspecto de avaliar a conjuntura econômica em que aquela empresa se enquadra. Qual o cenário, qual perspectivas que nós temos para o futuro dessa empresa, né? Para esse setor da economia. Como que eu vejo essa empresa daqui 10 anos? Como é que eu vejo essa empresa daqui 15 anos? O que os analistas veem dessa empresa no mercado, né? Então, tudo isso nós temos que analisar, pessoal, tá? É saber olhar o macro, né? Não ficar, olhar só aqui essa bolha, né? Ficar só nessa análise aqui, mas não ver também uma projeção de futuro. Nós temos aí as empresas mais valiosas do mundo hoje são empresas de tecnologia, são empresas que geram valor, né? São empresas que conseguem encontrar, conseguem resolver ali problemas do dia a dia das pessoas. Então, nós temos várias startups aí, por exemplo, Uber,
Nós temos a Tesla também, que não é uma startup, mas é uma empresa que está crescendo muito, que é uma empresa que fabrica carro elétrico, né? Nós temos aí Facebook, nós temos aí a Apple, né? Nós temos empresas aí grandiosas, né? E como é que eu vou investir nessa empresa? Como é que eu vejo essa empresa daqui a 10 anos? Será que ela vai se adaptar ao mercado, ao novo mercado, às novas tendências? Possivelmente sim, né? Que são empresas que vão se adaptando ao decorrer do tempo. O objetivo aqui, pessoal, é analisar quais os cenários mais prováveis para aquele mercado, né? Igual quem investiu na época aí em mercado de locadoras de filme, né, por exemplo. Será que o cara analisou que em 10, 15, 20, 30 anos esse mercado iria ser extinto praticamente, porque surgiu a Netflix, surgiu a Amazon, surgiu a Disney? Então, é uma coisa que você precisa analisar, é ter essa visão, né, de mercado. Por isso que eu falo, por isso que eu bati muito nessa tecla que o investidor, ele é um empreendedor também, ele precisa ter uma visão de empreendedor para conseguir também captar algumas coisas da bolsa ali, tá? Análise qualitativa. Aqui nós avaliamos, pessoal, o histórico de resultados da empresa, tá? A gente avalia a governança corporativa, né? Se o time de gestores é bem qualificado, né? Eu vou mostrar para vocês os locais que vocês vão entrar, os links, vou deixar tudo aqui os links para vocês aqui no anexo, para vocês entrarem, olharem à vontade lá todos os fundamentos, todas essas informações, tá? E bem qualificado, tem tomado boas decisões, o setor de atuação e outros aspectos. Então, a gente vai olhar um fator muito importante, pessoal, que pouca gente fala, vamos supor que eu, André, sou CEO do Banco Bradesco, tá? Eu sou o gestor do Banco Bradesco, vamos supor. Aí você entra lá, vai pesquisar sobre a minha vida, que aí você vê que o CEO André, tá? O CEO André, ele não tem uma ação do Banco Bradesco, mas ele é o gestor. Ele é o gestor do banco. Não tem uma ação do Banco Bradesco. Cara, eu particularmente vou ficar com uma pulga atrás da orelha, porque eu penso assim, como que um cara, uma pessoa que faz a gestão de uma multinacional, uma empresa gigantesca como o Bradesco, tá? Não tem uma ação da própria empresa que ele é o gestor. Não faz sentido para mim. É a mesma coisa que o cara que vem me vender um carro de uma marca e usa outra, tá? Então, não faz muito sentido, né? Então, esses pequenos detalhes, pessoal, que fazem diferença no momento da escolha, tá? Agora nós temos aqui a análise quantitativa, tá? Quantitativa. Esse é o momento de se avaliar o resultado financeiro da empresa. Quais são as suas margens operacionais, a rentabilidade da empresa, como é que está o endividamento dessa empresa. Esses são alguns dos fatores que são avaliados, tá? Existe na contabilidade, você aí que não é contador, que está fazendo o curso aqui, não tem problema, você não precisa ser contador para fazer esse curso, mas quem é contador aí sabe que na contabilidade nós temos análise horizontal e análise vertical. Análise horizontal, eu vou pegar um espaço temporal aqui no horizonte, né? Por exemplo, um espaço temporal de 5 anos. Eu vou vir analisando de 2015 a 2020. Aí eu vou pegar a margem operacional, então a margem líquida. Vamos ver como é que foi. Será que cresceu nesses últimos 5 anos? Então, eu estou fazendo aqui uma análise horizontal, tá? Análise vertical, eu vou analisar item por item aqui, ó. Eu vou analisar item por item. Já é uma análise já que eu pego um ano aqui, né? E vou analisando aqui item por item, fazendo a correlação entre eles. Então, na contabilidade, se você está fazendo esse curso e é contador, você também já tem um certo aí entendimento, você já tem uma intimidade maior com isso, com esses relatórios, com números, né? Então fica mais tranquilo. Mas para quem não é contador, quem não é da área de ciências sociais, né, como a contabilidade ou da área de matemática e exatas, mas tudo bem, tá? Não tem problema, tá? Você aqui, eu vou dar o passo a passo para que você entenda também cada número desse e quais são os principais fundamentos que você tem que olhar na hora de comprar uma ação. E aqui nós chegamos no valuation, né? O que é o valuation? É o valor de mercado da empresa. Quanto que essa empresa vale no mercado? Qual é o meu valuation? Tá? Qual é o meu valuation? Um exemplo, a minha empresa
A minha empresa vale... Eu quero vender 10% da minha empresa por R$ 1.000. Eu chego lá para uma pessoa que quer investir, eu quero vender 10% da minha empresa por R$ 1.000. Então, quando ele fala isso, como que eu sei o valor daquela empresa? Se ele está vendendo 10% por 1.000, né? Se ele está vendendo 10% por 1.000, para mim chegar em 100%, falta quanto? Falta 90%, né? Então, se a cada 10% vale R$ 1.000 a empresa, então essa empresa no total ela vale 10 mil. Então, o valuation dela, o preço de mercado dela seria 10 mil. Então, o valuation da empresa é o valor de firma, o valor de mercado. E isso a gente encontra no valor que ela tem de ações disponíveis no mercado, vezes o valor da ação da empresa. Nós vamos ter o valuation dela, né? Lá nos sites, né? No site Fundamentei, no Status Invest, você vai ter lá o valor de firma e o valor de mercado. Porque também tem uma diferença do valor de firma para o valor de mercado, porque o valor de mercado ele vai precificar também esse futuro. Quais são as projeções da empresa, como é que ela está inserida nesse cenário, né? Isso também agrega ali no momento do valor de mercado da empresa, mas isso é para uma futura venda ou algo desse tipo. E nós temos também as demonstrações financeiras, pessoal, tá? O início de uma análise fundamentalista se dá através do estudo das suas demonstrações financeiras, que vocês podem acessar para conseguir. Antigamente, há 5 anos atrás, era complicado. Você tinha que fazer planilhas e mais planilhas, né? Para encontrar esses valores. Mas hoje é muito tranquilo, porque, como eu falei para vocês, tem alguns sites que falam sobre isso, tá? E eu vou demonstrar até para vocês aqui vai ter uma aula aqui nesse módulo que eu vou mostrar para vocês como é que a gente utiliza esses sites para encontrar esses fundamentos, esses valores, tá? Mas no site de RI das empresas, na relação com investidores, vocês têm todas essas planilhas lá, vocês têm todos esses relatórios financeiros, tudo explicadinho para que você leia e entenda, né? Aí nós temos o balanço patrimonial, onde eu vou demonstrar o ativo e passivo da minha empresa e o patrimônio líquido. Vou ter a DRE, que é a demonstração de resultado do exercício, que eu vou confrontar receita versus despesas. Então, as demonstrações financeiras também fazem parte da análise fundamentalista, porque, por exemplo, para encontrar, por exemplo, um P sobre L, eu tenho que ter ali o preço da ação dividido pelo patrimônio líquido, né? Então, é todo um contexto aí que a gente precisa analisar, tá? O balanço patrimonial, pessoal, ele dá uma ideia geral de como está a situação da empresa naquele momento, né? Seus ativos, seus passivos, seus investimentos, ou seja, tudo o que ela efetivamente possui. Então, o balanço patrimonial, ele é o quê? Um esqueleto da empresa, onde vai demonstrar cada coisa que a empresa tem. É um escopo. Está aqui. Eu quero o extrato da minha empresa. Vai sair o extrato, vai sair o balanço patrimonial, mostrando tudo que a empresa tem. Tudo vai estar ali. Ah, André, mas como é que eu sei que a empresa não está mentindo? Como é que eu sei que a empresa não está colocando coisa aqui só para me enganar, para me comprar a ação dela? Porque essas empresas que estão na Bolsa, conforme a lei das SAs, elas são auditadas por auditorias independentes, conforme as normativas da Comissão de Valores Mobiliários. Então, a CVM, ela fiscaliza para ver se esses relatórios são realmente fidedignos, são realmente reais, tá? E a DRE, como eu falei para vocês, na DRE nós podemos acompanhar os resultados financeiros, né? Margem de lucro, custos operacionais, evolução das despesas e diversos outros fatores que servem de base para as análises, né? Dentre os principais indicadores que são avaliados com base nesses dois, nós podemos destacar o retorno sobre os ativos, retorno sobre o patrimônio líquido, margem líquida da empresa e alavancagem financeira. Então, nós vamos ver daqui para frente ali, na próxima aula ali também, como que a gente vai conhecer cada indicador desse aqui, tá? E aí, na próxima aula, eu vou falar sobre os múltiplos. O que são esses múltiplos, né? A gente vai entender ali passo a passo como que a gente chega nesses valores para entender o que esses números significam aí para a nossa escolha da ação, tá bom? Eu fico por aqui, te aguardo na próxima aula. Um grande abraço. Tchau, tchau.